dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo devocional. Que bom que você está aqui, quarta-feira chegando, nós vamos para mais um dia lendo o livro de 1 Coríntios, a nossa série Cartas de Paulo. Eu espero que tenha sido bênção na tua vida, que esteja sendo bênção na tua vida. Quero te pedir para tu curtir esse vídeo, compartilhar ele, colocar nos comentários aqui, né, como tá sendo para ti esse tempo, e te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, tá bom? Hoje nós vamos começar lendo 1 Coríntios 5, já abre aí. Nós vamos hoje entender o que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje, através do capítulo 5 de 1 Coríntios, que Paulo ensina para essa igreja, né, a igreja de Corinto, e com certeza serve para nós, com certeza serve para os dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela não muda, o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre será. Amém? Então, 1 Coríntios 5 vai dizer assim, ó, eu não vou ler inteiro para vocês, eu sempre vou ler alguns versículos chaves, vamos dizer assim, e depois vocês em casa, quando terminar esse vídeo, vocês leem e releem todo o capítulo, tá bom? E se ficar alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E diz assim, agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual, tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a sua própria madrasta? Como é que vocês podem ser tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Quanto a mim, ainda que não esteja presente aí pessoalmente, estou com vocês em espírito e agindo como se eu estivesse aí. Já julguei pela autoridade do nosso Senhor Jesus o homem que está fazendo essa coisa horrível. Quando vocês se reunirem, estarei com vocês em espírito. Então, pelo poder do nosso Senhor Jesus, que estará presente conosco, entreguem este homem a Satanás, para que seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele continua falando algumas coisas, né? E neste capítulo 5, Paulo está abordando sobre a imoralidade sexual, sobre o pecado da imoralidade sexual. Como é importante para nós arrancarmos isso do nosso meio. O Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Tudo aquilo que nos afasta dele, tudo aquilo que suja as nossas vestes diante dele. E Paulo aqui está dizendo, não tenham nenhum envolvimento sexual que seja fora do casamento de vocês. Que seja fora dos padrões de Deus. Que seja fora do padrão bíblico. Isso é imoralidade sexual. Isso mancha você. E a Bíblia está dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a imoralidade sexual, ela contamina o nosso corpo. Ou seja, ela suja o templo. E isso tem graves consequências espirituais. Isso não pode mais acontecer no nosso meio. Porque eu digo que a imoralidade sexual é um pecado escondido, né? Se faz escondido, geralmente com a porta fechada, muitas vezes no escuro, muitas vezes somente a pessoa e o seu celular. E isso o Senhor abomina. O Senhor está dizendo, não, eu te amo, pecador. Mas eu odeio o pecado. O pecado está acabando contigo, está sujando as suas vestes. Você é templo agora, você agora conhece Cristo, você é templo do Espírito Santo. Você carrega o meu Espírito em ti. Não tem como nós servimos a dois senhores ao mesmo tempo. Não tem como o Espírito Santo habitar em mim e eu continuar fazendo coisas que desagradam o tempo inteiro o Espírito Santo de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, busquem a santidade, busquem fazer o que é certo, guardem os olhos de vocês o que vocês veem, guardem os ouvidos de vocês o que vocês escutam, sabe? Cuida do coração, é do coração que procede todas as coisas ruins que existem em nós. Cuida da que a gente veja, porque as coisas entram pelo nosso olhar, né? E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, se a gente tá enchendo nossos olhos, ouvidos e nosso coração de coisas que nos afastam, que sujam as nossas vestes, nós estamos sim agradando a Satanás e nós não estamos agradando a Deus, porque nós não temos como agradar a dois senhores. Então, fujam desse tipo de pecado. E ele está enfatizando aqui que a santidade precisa existir no meio da igreja. O Senhor vem buscar uma igreja sincera, nós já falamos aqui, fiel. Quantos escândalos nós temos vistos dentro da igreja por imoralidade sexual, adultério, quantos, gente? Pessoas que usam a sua boca para falar do evangelho, para falar do amor de Deus, mas aqui dentro ainda guardam no templo do Espírito Santo aquilo que é pecado e acabam escandalizando todo o evangelho, escandalizando o nome de Deus, porque não fugiram. Não fugiram, fujam, igreja.
Igreja, vocês precisam ser puros, vocês precisam buscar a santidade. Nós não somos perfeitos, irmão, nós vamos errar. Mas uma coisa é a gente errar inconscientemente, né? Ou errar quando ainda a gente está começando a caminhada, mas quando nós realmente temos um encontro com Cristo, a gente não consegue mais pecar em paz. Porque se estamos pecando em paz, é porque ainda o pecado é prazeroso para nós, ele ainda é o Deus da nossa vida. Então o que o Senhor está dizendo aqui, ó? Por favor, Paulo está dizendo aqui. Eu fiquei sabendo que vocês estão fazendo coisa que nem os pagãos fariam. Eu fiquei sabendo de homens que estavam dormindo com as suas madrastas. Vocês estão pensando o quê? Sodoma e Gomorra, né? Como era? Se davam ao prazer da carne, se davam à sua vontade. O que aconteceu? Foram destruídos. Foram destruídos, irmão. É isso que acontece contigo. O diabo vai destruindo a tua família, vai destruindo a tua dignidade, vai destruindo a tua santidade, vai destruindo a tua identidade. Quando nós não nos colocamos na brecha de buscar a Deus e falar: Senhor, eis aqui a minha fraqueza, Senhor. Eis-me aqui a minha fraqueza é essa. Me ajuda, eu não quero pecar contra ti, Senhor, eu não quero sujar as minhas vestes. Eu agora sou o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar como o Senhor cuida. Amém, meu irmão? É isso que o Senhor está falando aqui para nós, no dia de hoje. Nós não podemos começar a colocar panos quentes em assuntos, né? Tem tantos assuntos que a gente não pode falar na igreja porque é tabu, não pode falar. Daí tu não pode falar o que deve ser falado e acontece por trás dos panos pecados que não devem acontecer. Por quê? Porque a gente, não vou falar, eu posso escandalizar, eu não sei de que maneira eu vou falar, meu irmão, falando. Pregando aquilo que está na Bíblia. E a Bíblia está dizendo, fujam do pecado sexual. Pecado sexual é tudo aquilo que não está na Bíblia. Se não é os padrões bíblicos, o que é o padrão bíblico? Eu já falei aqui uma vez no devocional. Qual é o padrão do céu? Porque a nossa vida aqui na terra, ela precisa seguir um padrão do céu. Na terra como é no céu, já diz a oração. O padrão bíblico é homem e mulher, casados, abençoados perante os homens e perante Deus. Esse é o único padrão da Bíblia, você não vê outro padrão bíblico. Se você ler de Gênesis e Apocalipse, não existe outro padrão bíblico para relacionamento conjugal. Não tem. Não tem. E nós precisamos dizer isso. Não tem. Não existe. Nós precisamos nos posicionar. Porque senão daqui a pouco nós não estamos mais andando na contramão do mundo, estamos andando na mesma direção do mundo e indo a passos largos para o mesmo lugar que o mundo está indo. Porque negligenciamos falar o que a Bíblia manda nós falarmos. Amém, irmão? Que Deus te abençoe com essa palavra desse capítulo, que o Senhor possa sondar o nosso coração. Eu não sei se a imoralidade sexual é algo que tem pegado para ti, assim. Se tu ainda tem uma fraqueza, um muro baixo, eu quero te dizer. A Bíblia fala que quando nós nos arrependemos de todo o coração, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos dar uma nova chance. Peça perdão para o Senhor. Peça perdão para o Senhor, Ele sabe. Ele sabe o mais profundo dentro de nós. Peça perdão, Senhor, me perdoa. Eu pequei contra ti, eu sujei o templo, eu contaminei o templo e isso trouxe consequências espirituais enormes para minha vida, Senhor. Porque o que a gente faz, as pessoas às vezes não veem, né, o pecado, mas as consequências, né, elas vêm. Não tem como eu plantar mamão e colher abacate, não tem. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E quando nós plantamos na nossa vida o pecado, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É o salário do pecado, é a morte. É inevitável, a morte espiritual. É inevitável. Mas existe tempo ainda. Se existe vida, existe esperança. Eu sempre digo, existe tempo de arrependimento. É tempo da igreja se arrepender. Nós não podemos estar na igreja com a mão levantada e com o coração sujo intencionalmente. Porque eu digo, quando nós realmente temos um encontro com Deus, nós não conseguimos nunca mais pecar em paz. O pecado, ele não vai mais acontecer em paz. Não vai mais acontecer de uma maneira que a gente peca e pensa, não dá nada, não. Ele vai incomodar, sabe? Ele realmente vai te incomodar. E glória a Deus por isso, né? Que o Espírito Santo nos incomoda, nos constrange, nos alinha, para que a gente seja cada vez mais puros diante do Senhor, né? Limpos diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida com esse devocional. Se for importante para ti, já coloca nos comentários. Se tu quer enviar para alguém, já envia também. Seja boca do Senhor nesse tempo. E nós fomos chamados, sim, para ser sal da terra, luz do mundo e andar na contramão, né, daquilo que as pessoas estão dizendo que é normal. Se não está na Bíblia, não é normal. Se o Senhor diz que não, é não. Se o Senhor diz que sim, é sim. A Bíblia continua dizendo, pois seja teu sim, sim, o teu não, não. Não se moldem aos padrões do mundo, né? Vocês foram chamados para serem santos,
puros e limpos. Amém? Que Deus te abençoe tua vida e até amanhã no capítulo 6 de 1 Coríntios. Tchau!